Amantes da música e da mídia, sejam bem-vindos à segunda temporada do Toca Aquela. Sobrevivemos à primeira e estamos na segunda. E hoje um convidado muito especial comigo, um cara que toca muito, canta muito e também muito elegante. Uma trilha sonora, por favor, aí. Hoje vai ser diferenciado, hein? Já se inscreva no canal, deixe seu like e chama a vinheta. Toca aquela, aquela que te emociona. Oh, 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 oh. Toca aquela. Senhoras e senhores, hoje comigo o grande, o inigualável Ivan Barreto. E aí, Alisson, na paz? Seja bem-vindo. Obrigado. Ivan, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui com a gente. É um prazer ter você aqui. E já é bordão nosso, vamos começar do começo. Cara, como que a música chegou na sua vida? O Ivan Pititim, já foi adolescente? Como que foi isso? E aí, todo mundo? Como é que vocês estão? Tudo bem? É ali que eu falo, né? Fala aqui, Ná. Beijo pra todo mundo. Prazer estar aqui com essa figura, esse cara comunicativo, gente boa pra caramba, que eu conheci faz pouco tempo, mas parece que já faz uma década que a gente se conhece. É daquelas amizades que a gente... Que a música nos dá. A música nos dá e que a vida nos dá e que é tão maravilhosa a gente carregar. Bom, a pergunta é muito boa, né? Como é que foi que eu conheci, como é que eu comecei a tocar e tudo mais, intimidade com a música. Foi de pequeno, meu pai cantava em casa, meu pai tinha uma vitrola velha lá, e ele colocava os discos dele antigos para poder tocar as músicas que ele gostava, e aí eu comecei a curtir as músicas. Meu pai me levava para a igreja, quando eu era bem pequenininho, e lá na igreja, né, todo mundo sabe disso, que a igreja é um celeiro fazedor de músicas e talentos grandiosos. É uma faculdade. Com certeza. Né? Grandes nomes e artistas vieram do gospel, né? Então, foi lá que eu comecei. E, por incrível que pareça, não foi violão, nem outra coisa. Eu comecei lá me interessando por um instrumento bem peculiar que as crianças gostam, e que os pais eles ficam aterrorizados em casa. Aqui, ó. Estou falando longe do microfone. Os pais ficam aterrorizados em casa, né? Que é a bateria, foi meu primeiro instrumento. Então, peraí, deixa eu anotar isso aqui. O primeiro instrumento de Ivan Barreto foi a bateria. Foi a bateria, exatamente. Eu achava que ia ser baterista, eu curtia pra caramba. Bateria, eu falava assim, vou ser baterista. E aí a minha como é que eu posso dizer? Fui apresentado a bateria dentro da igreja e ver os caras tocando as músicas, né? Era muito bacana. Só que eu não tinha dinheiro para comprar bateria, né? Não tinha dinheiro para nada, na verdade. Naquela época, Ivan, você lembra qual que era a bateria dos sonhos? Eu lembro, era Pinguim. Pinguim. Made in Brasil. Made in Brasil. Pinguim. Isso era o quê? Década de 80? 80, eu sou de 80, eu sou de 1980, aí já entregou a idade, né? Entregou a idade. 44 anos no lombo. Né? E Pinguim da pele leitosa, né? Você batia tum, aquela coisa, tum. Reverberar, tum. Pinguim num país tropical, tudo a ver. Tudo a ver. Foi o meu primeiro instrumento. E assim, para eu poder desenvolver, isso tem uma história muito engraçada. Que a gente já vê vários vídeos, né, de pessoas tocando bateria com lata, né, tocando com o que tem em casa. E eu também foi assim, tinha um lixão perto de casa. Hoje em dia quase a gente não vê por aqui, pela cidade mais, mas assim, tinha um lixo, né, onde as pessoas jogavam as coisas ali. E aí tinha lata de leite em pó, panela velha, eu juntava e colocava uns pedaços de pau fincado ali e começava a tocar. Peguei um tamanco, fiz de bumbo. Era uma brincadeira isso já. Amassava as panelas. Às vezes eu sentava o sofá, tem o lugar de você colocar o braço e o encosto, né? Aí o lugar de você sentar. Então aqui onde colocava o braço era o chimbal, onde sentava era a caixa e onde encostava eram os tons. Que história maravilhosa! Isso é história boa. Essa época você tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos? 8, 10 anos, você lembra? Acho que sim, 10, 11, por aí. Bem molecote. Molecote mesmo, molecão mesmo. E nessa época você morava em Uberlândia já? Não, eu sou natural de Cabo Frio, né? Cabo Frio. Rio de Janeiro, E era lá na igreja que meu pai frequentava que eu tive esse primeiro encontro, essa aproximação, né, com a música. Foi lá também que aconteceu uma coisa que me marcou por muito tempo da minha vida, que foi uma vergonha que eu passei, que me travou durante muito tempo.
Lá na igreja que eu participava, o pessoal tinha mania de dar oportunidade para quem quisesse cantar uma música. Aí eu tinha um amigo que chamava Charles, né? O Charles, ele era altão e eu baixinho, assim. Aí o Charles, o pastor da igreja, falou assim, você quer dar oportunidade para alguém cantar uma música? Aí o Charles levantou. Aí, como se não bastasse eu ter levantado para cantar, ela chegou na frente e pegou o microfone e falou assim, eu quero chamar meu amigo Ivan para cantar comigo. Peraí, ele te anunciou. Já te anunciou. Quero te chamar o meu amigo Ivan para cantar comigo. E eu não cantava nada, cara. E o Charles era aquele cara que abria a boca assim, a igreja inteira ouvia ele cantando. E eu não cantava nada, não sabia o que ele ia cantar, né? E me chamou lá na frente. Eu não sei se o Charles vai ver isso aqui, mas o Charles acabou com a minha raça. Aí Ó, no fundo, o Charles já sabia do seu potencial. Será? Eu já sabia. Amigo conhece amigo. Rapaz, mas ele me chamou lá e eu fiquei na vergonha tão grande, porque aí ele começou a cantar a música, não falou pra mim que música era, eu fiquei lá com cara de besta lá na frente. Ele cantando, né? E eu, assim, parado. A música que era? Qual música que era ou não? Cara, eu lembro. Canta um trechinho pra nós. Vamos começar assim, cantando já. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sabão, lava meu pezinho, lava minha boquinha, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, lava o meu coração. Música de criança mesmo. Só que eu não sabia, cara. E assim, eu fiquei lá só olhando ele cantar e todo mundo, os moleques, a moleque da igreja, todo mundo rindo da minha cara. Aquilo ali foi um bloqueio na minha vida que foi terrível, cara. Terrível. Eu não queria nunca mais saber de pegar microfone e de ir na frente e cantar em lugar nenhum. Tanto é que depois eu fiquei, sei lá, daquela idade até os meus 19 anos sem cantar. 18 anos, 17, 18 anos sem cantar. Você vê como é que foi o negócio, né? Um bloqueio gigantesco. Realmente. E como que foi essa reconexão sua com a música? Como que aconteceu? Ou nesse período você cantava só no chuveiro, só em casa, escondido? Como que foi isso? Eu gostava de cantar sempre, né? Eu cresci escutando minha mãe e meu pai, ouvindo, igual meu pai escutava as músicas no disco, ou então colocava a rádio. E na época meu pai e minha mãe eram separados, então quando eu ia para casa da minha mãe, eu via minha mãe escutando a rádio Dunas FM, a rádio lá de Cabo Frio, que passava essas músicas, flashbacks dos anos 60, enfim, as músicas da época também dos anos 80. E como na casa do meu pai, eu gostava de ouvir. Lá ele me mostrava as músicas gospel, e na casa da minha mãe, música que não era gospel, entendeu? Então lá eu escutava, na casa da minha mãe, Michael Jackson, Ray Charles, enfim, as outras coisas. Na casa do meu pai era Álvaro Tito, enfim, as músicas da época que tocavam naquela época. Então, assim, o que me aproximou de cantar, que eu gostava de ouvir muito, era Álvaro Tito, né? Álvaro Tito eu gostava muito, e na casa da minha mãe eu gostava de ouvir muito Michael Jackson, quando dava oportunidade. Nossa, você falou de algumas referências aí que são nomes pequenos, né? Você falou de Michael Jackson, você falou quem mais aí? Ray Charles. Ray Charles. Minha mãe escutava muito Roberto Carlos também, na época. Roberto. Então as suas influências foram meio que um misto de MPB com soul music, com pop. Foi, exatamente. Na época eu escutava muito isso aí. Tinha muita abertura para esse tipo de... E o gospel também, né? E o gospel. E o gospel também. O Álvaro Tito no gospel foi o precursor, né, da música, vamos dizer assim, negra, do estilo black music, soul music, de cantar dentro da igreja, né? Que até então, na época, pelo que depois eu aprendi ali, as pessoas tinham um pouco de receio com os chamados melisma. Inclusive ele fala que ele foi lá fora, aprendeu, foi colocar isso dentro da igreja, e as pessoas começaram a não gostar, que gostavam do jeitinho reto de cantar. O que na verdade é uma técnica. Sempre foi uma técnica, né? Exatamente. Sempre foi uma técnica também usada no seu jeito certinho, no lugar, na hora certa, isso é para embelezar a música, né? É sempre a gente usando a técnica em favor da música. Vamos chamar de tempero. Tem um momento certo você usar esse tempero, né? Não é qualquer momento, né? Não é porque assim, você falou esse negócio do melisma, cara, e eu assisto muito programa, muito bate-papo, vejo muito crítica, né? E os caras falam, né? O firulento aí, ó. Tá fazendo firula, não tá cantando porra nenhuma, fazendo firula. Quanto, na verdade, quem sabe a técnica é realmente um cara que estudou, né? Um cara que estudou, ou que estudou mesmo, foi pra escola estudar mesmo, fez uma aula, ou que ouviu e queria reproduzir aquilo, né?
Porque na minha época tinha muita gente que era cantor papagaio, né? Você escutava aquilo e reproduzia. E ficava horas e horas tentando fazer aquilo ali para poder dar certo. Ivan, vamos falar mais um pouquinho de música aqui. Você começou na bateria. Uhum. E eu sei que você toca violão, guitarra, arranha o baixo ali um pouquinho também. A gente conversou nos bastidores. O seu primeiro contato com o violão foi quando, mais ou menos? Você lembra? Foi nesse período já? Foi antes? Teve uma época da minha vida que eu estava morando com a minha mãe. Minha mãe morava numa casa de veraneio, que a gente chama, né? Lá em Cabo Frio tem muitos desses lugares que o pessoal compra a casa lá, né? Mora em um outro lugar, mas compra a casa só para ir para a praia. Aí coloca um morador para poder tomar conta, enfim. Minha mãe e meu padrasto na época moravam nessa casa, eu também. E aí eles decidiram vender aquela casa. Só que eles estavam precisando de um casal para poder cuidar de uma fazenda. Aí chamaram eles para poder cuidar dessa fazenda. Essa fazenda é em Minas Gerais, perto de Campo Florido, uma cidade aqui perto. E aí eles vieram para Campo Florido e me trouxeram. Aí, né, em Campo Florido já, morando na fazenda, fui procurar uma igreja. Né? O moleque tinha 12, 13 anos. Fui procurar uma igreja. E lá nessa igreja eu tive o contato com um pastor chamado Antônio Onofre de Freitas. Nunca vou esquecer esse nome. Agora eu entendo por quê. Porque foi a primeira referência que eu tive com instrumento de corda, com violão, guitarra, enfim. O pastor Antônio Onofre tocava as músicas do hino da harpa, né? Ele pegava e usava um dedo, então tocava. Bondoso amigo é Cristo. Ele tocava com a dedeira assim. E aí era aquela de tocar viola. Aquela que você coloca aqui assim, né? Eu nunca aprendi a tocar com aquilo. E aí eu vi ele tocando e falei, cara, que instrumento maravilhoso. E era uma guitarra, né? Na verdade. De vez em quando ele tocava violão. E aí eu cheguei nele e falei assim, que instrumento que é esse? Ele falou, a guitarra. Como é que toca isso? Ele falou, meu filho. Aí ele me apresentou a filha dele que dava aulas de violão. E aí ela falou que eu tinha que comprar um violão e tal. E aí eu fui atrás desse violão e ela vendeu o meu primeiro violão que eu tive, que era um Di Giorgio. Você começou bem já. Não era um tonante Duran. Não. Era um Di Giorgio, bacana. De nylon. De nylon, of course, né? Tem que aguentar. Rapaz, as cordas eram dessa altura aqui, as cordas assim. Era um berimbau. Vamos lembrar um pouquinho então. Quais que foram as primeiras músicas que você tocou nesse violão que você aprendeu? Você lembra? Rapaz do céu. Eu acho que sim. Eu não cheguei a tocar música, né? Eu pegava e fazia. Brincava, fazia uma brincadeira. Dó, sol, né? A pestana não saía de jeito nenhum. E, cara, na época lá, eu trabalhava na roça, eu trabalhava de pau de arara. Então, assim, eu acordava 3, 4 horas da manhã, ia pro ponto lá onde... Pra quem não sabe o que é pau de arara, gente, você tá aí... Conta pra gente aqui na câmera, aqui, ó, explica isso aqui. O que é um pau de arara? Conta pra pau de arara é o seguinte, se você imaginar um pau de arara, não no sentido figurado, né, mas no lugar onde a arara fica, para dormir, o que acontece? É igual um puleiro de galinha, né? Vai estar sujo, todo lambuzado de fezes, enfim. Pau de arara é isso. O nome veio tirado por quê? Porque a pessoa acorda cedo e vai para a roça trabalhar. Né? Acorda bem cedo, acorda de madrugada. Então vai arrancar feijão, pendão, catar batata, plantar batata. Se alguém perguntar, falar para mim, você vai plantar batata? Eu falo, não, já fui, não é bom não, estou tranquilo. Então o que acontece? A pessoa ficava toda suja, toda lambuzada de terra, enfim... E aí, andando no caminhão, né, de boi, ele envolvido com, às vezes, estrume, palha de arroz. E então você ficava ali todo sujo, todo largado. Então a pessoa colocou o apelido de pau de arara. Então pau de arara é isso, acordar de madrugada e serviço braçal. Enquanto tivesse sol, estava trabalhando. Exatamente. Então ali eu tive muita experiência com, por exemplo, arrancar feijão, plantar milho, tudo quanto é tipo de serviço braçal, capinar, canavial, quebrar milho, apanhar algodão, apanhar laranja. Cara, eu trabalhei demais. Já Era o que tinha. Era o que tinha. Resolvia. Aí o que acontece? Por isso eu fazer muito esse serviço, meus dedos eram meio duros. Eles eram duros, né? Porque eu trabalhava muito serviço braçal, junto e endurecendo. Né? Então eu tinha mais dificuldade ainda de fazer os acordes, fazer... Então pestana, cara, era mais difícil ainda. Doía. Eu tinha as mãos calejada, né, de trabalhar na roça, mas fazer a pestana doía a ponta dos dedos, né? Como dói para todo mundo que vai iniciar a tocar.
Engraçado que eu tocava como o pastor lá tocava. Eu tocava com o dedão, assim. Porque eu vi ele tocando assim, falei, então assim é o jeito. Acaba que é a sua referência, né? Se o professor tocava assim, eu vou tocar igual o professor. Exatamente, foi isso que aconteceu. Ivan, que história bacana, cara. A Graziella teve aqui. A Graziella é uma artista de Uberlândia, não sei se você conhece. Sim, sim. E ela contou pra gente também, né? Que ela veio da fazenda, trabalhou na fazenda. Se não me engano, aos 13, 14 anos, ela teve uma oportunidade de cantar numa banda. Que eles queriam uma loira. Cara, eu acho muito bacana essa história, cara, que, cara, é a verdade do brasileiro. Exatamente. Né? O brasileiro, ele tá sempre em busca de uma oportunidade para melhorar de vida. E quando eu escuto história assim, cara, eu fico até emocionado, cara, porque eu fico muito feliz em todo mundo que chega em algum lugar e que vai pra música, que é onde muitas pessoas querem estar e não conseguem estar, quando ela olha para trás e fala, cara, eu saí dali. Sim. Né? Essas histórias são de monte, né? É o que move, né, cara? Acho que é o que move o mundo são as histórias. Ó, bacana. Vamos pegar a sua trajetória aqui. Eu já vi que a religião sempre foi uma coisa muito presente na sua vida. Sim, sim. Você é um cara religioso até hoje. Sim. Muito religioso. Vamos falar um pouco, então. Você falou da bateria, já falou do violão, mas eu sei que você teve alguns projetos antes desse momento da sua carreira que a gente vai falar mais no final do programa. Sim. Né? Você passou por algumas bandas, eu sei que você teve um duo também. Como que foi sua trajetória em meio à música, assim? Já vamos chegar no mais profissional, que o Ivan já aprendeu a tocar o violão, né? Já o ouvido já está absoluto. Minha vida é obsoleta, não é absoluto não. Eu tenho a vida absoluta, não. A coisa de absoluto no meu ouvido é a cera que multiplica. Minha filha fala bastante sobre isso. Mas então, eu sempre gostei. Acho que influenciado pelas coisas que eu vi, parece que as coisas vão... acontece como um rio, né? Naturalmente vai chegar onde tem que chegar. Do violão, depois eu toquei baixo e tal. Chegou uma época que eu, depois de morar na roça, depois de bastante tempo, mudei para a cidade. E sempre tem uma história por trás. É difícil você chegar no ponto sem contar o que aconteceu. Eu ainda trabalhando na roça, já fazia 1 ano ou mais de 2 anos que eu não ia na igreja, e eu estava trabalhando nessa época de tratorista, né? Tinha evoluído, né? Estava um padrão mais alto, tratorista e tal. E aí foram fazer um culto lá nessa fazenda onde eu trabalhava, e aí terminou o culto, eu peguei o violão lá desse pessoal, escondido assim, aí eles me viram tocando. E aí eles conversaram com o meu patrão depois. Meu patrão chegou em mim e falou assim, o pessoal da igreja gostou de te ver tocando, eles querem fazer uma oferta para você, um convite. Eu falei, um convite? Eu falei, eles querem que você vá tocar lá na igreja e você ainda vai ganhar um salário. Eu falei, sério? Tocar na igreja e ainda ganhar dinheiro? Isso não é pecado, não? Ele falou, não. E cara, ele falou assim, vai ser maravilhoso, que você não vai fazer nada, você só vai tocar. Você não vai fazer nada. Então, assim, a música... Tem mais o sol quente nas minhas costas. Exatamente. Eu falei, cara, que oportunidade. Então, fizeram o convite, acertaram um valor lá para mim e me fizeram mudar para Uberlândia. Né? Então, eu saí da fazenda ali, ficava entre o Uberlândia e o Prata ali. Posto do Uber Prata, acho que é isso. Eu trabalhava ali. E aí, me chamaram e falaram assim, agora você vai tocar na igreja e você vai ensinar também, porque não tinha mais ninguém tocando. Quem tocava era o pastor, a esposa do pastor, o pessoal lá da igreja. Aí eu comecei a tocar lá. Né? E aí, cara, surgiu uma coisa na minha vida que foi a tal da inspiração para começar a compor. Eu sempre gostei muito de letra, de música. Então, pensei, cara, como é que é isso? Como é que é esse negócio? Eu comecei a fazer, rabiscar uma música aqui, outra ali, e fui compondo. Aí chegou um amigo meu dentro da igreja, o Marcelo, que ele me fez um convite totalmente inusitado. Ele falou assim, Ivan, bora fazer uma banda de rock? Aí eu falei, cara, como assim banda de rock? Você tá maluco? Fazer banda de rock? Eu não tinha essa ligação com o rock, não tinha essa proximidade, mas ele gostava muito. E inspirado por bandas como Resgate, Oficina G3, a galera que fazia sucesso na época. Aí eu falei, vamos embora, vamos fazer. Aí começou, né, o primeiro projeto com a banda que chamava Arte 7, depois um tempo a gente colocou como Audi 7, o nome da banda. Aí falou, montou a banda, e aí o que acontece? Eu comecei a escrever rock, gospel, comecei a escrever muita música gospel, só que rock.
E aí nós gravamos um CD de música gospel, bem estilão Oficina G3 mesmo, gravamos. As guitarras na cara, As guitarras, Primeira vez que eu vi um cara tocar mesmo assim pra valer guitarra foi o Juninho Afran da Oficina G3. Bom demais, Um show que teve aqui em Uberlândia que marcou a vida de muitos guitarristas, assim, eu tenho certeza aqui de Uberlândia. E aí eu olhava assim e falava, cara, mas esse cara toca muito, como que faz isso, né? E eu tocava guitarra como se estivesse tocando um violão. Aí eu fui aprender o que é distorção, comprei um pedalzinho da Zoom 505, né? A pedaleira? A pedaleira, Todo mundo teve um desses. Todo guitarrista teve um desses. A nossa famosa caixinha de abelha que Salvador, a gente escutava aquilo lá, a gente achava o máximo, né? Então, assim, meu primeiro projeto foi com a banda Audi 7, com música autoral. Né? Você lembra de alguma música dessa época? Lembro. Vamos fazer uma então, vamos relembrar. Deixa eu ver aqui. Vamos contar a sua história hoje. Não, cara, eu lembro, aí não pega o violão, não sai nenhum. Deixa eu ver aqui. Cara. Tá difícil, hein? Eu falei que lembro, agora sumiu tudo a música. Meu Deus do céu. Daqui a pouco você lembra. Então. Depois. Não, pera. Esse aqui era mais popzinho, tinha umas pauleiras lá. Tinha umas mais pesadas. Tem umas mais pesadas, E esse drive não é nada pesado, né? Não, mas sério, eu não cantava, quem cantava era o Marcelo, era o vocalista. O Marcelo cantava. O Marcelo, que inclusive é meu brother, estiver assistindo, um beijão pra você, Marcelo. Te amo, cara. Você é muito importante na minha vida, irmão. Tamo junto. Ivan, você falou que produziram um disco. Quem produziu esse disco? Foi vocês mesmos? Foi eu mesmo. Eu fazia os arranjos das músicas, bolava as letras, bolava tudo, né? E é engraçado que eu não tinha grana para pagar a gravação, né? Então, como é que vai pagar? Isso era mais ou menos que ano? Você lembra a época? Nos anos 2000. Hoje nós estamos em 2025, 2000, 2005, por aí. E se eu não estiver errado, porque eu sou muito ruim com data. Aí isso foi gravado em Uberlândia já? Foi gravado em Uberlândia, no estúdio do Renato Borba, não sei se você conheceu. O Borba, que é pai do Matheus Borba, que toca aí e tal, gente boa. Que o Matheus, inclusive, que eu peguei ele no colo tocando. E hoje o moleque tá quase do meu tamanho já. Cresceu. E, cara, quem me ajudou a fazer esse CD, que patrocinou esse CD, foi o João, que era meu patrão na época que eu trabalhava lá na roça, entendeu? Da fazenda. Indo pro Prata. Exatamente. Ele falou assim, não, eu vou te ajudar com isso aí, eu acredito no seu trabalho e tal. E ele me ajudou na época aí, acho que a gente gastou uns 10 mil reais para gravar um CD, que hoje não é nada, é uma música, uma faixa custa isso. Mais ou menos por aí. Mais ou menos, mais ou menos por aí. Cara, que história bacana, cara. Cara, eu fico tão feliz de ouvir essas trajetórias dos altos, dos baixos, tipo assim, as lembranças dos amigos, igual você falou, deu pra sentir na sua voz o tanto que o cara foi importante naquele momento, a amizade, sabe? A música traz isso, essa conexão, cara. O Marcelo me trouxe pro rock, né? E ele gostava pra caramba, que foi uma coisa que eu amei conhecer, que eu não sabia o que era direito. E aí veio outros amigos, por exemplo, o Natan também, que hoje mora nos Estados Unidos, ele tocava teclado, tem uma história muito interessante no meio disso tudo, né? O Natan vinha de Ribeirão para cá, o Natan tinha 16 anos de idade. O tio dele era pastor da igreja onde eu ia, e aí a gente não tinha grana para poder ir para o estúdio. Eu morava no Santa Mônica, o estúdio, acho que ali no Martins, ali. Aí eu tinha uma bicicleta velha, eu passava na casa do tio dele, pegava o Natan e falava, vamos embora. Vamos. Aí ele sentava no quadro da bicicleta assim, ó, no cano da bicicleta, e a gente descia a João Naves, a Avenida João Naves, pegava um embalo, na hora que chegava na subida a gente quase morria, né? Não tinha marcha nem nada, e aí pedalando. E o Natan, vamos, e a gente pedalando, chegava no estúdio todo suado para poder gravar. Mas história maravilhosa. Cara, que histórias bacanas. Na época a gente vendia o passe de ônibus para poder comer coxinha.
O passe era aquele, tipo uma moedinha? Aquela moedinha de plástico, aquele azulzinho. Cara, nessa época, acho que foi quando eu cheguei em Uberlândia, 2004, 2005, foi mesmo nessa época. Tá vendo? Cara, que história legal. Ó, teve essa banda, então, depois disso veio o quê? Tá, depois disso... Uma outra banda, como que foi? A história da minha banda começa, né, com o meu amigo Marcelo, e termina quando eu conheço a minha esposa. Um divisor de águas? Dividiu mesmo? Mas não é nada, não foi ela que falou para parar, não tem nada a ver. A gente foi abrir o show da banda Oficina G3, já acho que era o quarto show que a gente abria, né, da Oficina G3. A gente começou até a fazer uma amizade, né, a gente com eles, e era em catalão, né, e aí, segundo a minha esposa, ela falando, nesse dia que eu fui abrir o show da Oficina G3, ela olhou para a irmã dela, ela estava no show e falou assim: vou casar com esse negão. Do nada, assim. Do nada, assim? Falou para a irmã dela. Amor à primeira vista? Não sei se ela estava... Eu não sei o que era a primeira vista, eu só sei que ela falou que ia casar com o negão. E aí, uma amiga dela foi e falou com um meu amigo. Falou, ela quer conhecer ele. Aí eu desci lá, conheci ela depois do show e tal. Foi até engraçado que ela falou assim: oi, tudo bem? Você canta muito bem. Eu falei: oi, tudo bem. Ela foi embora. Sumiu dali. Então, a banda acabou ali, não porque eu conheci minha esposa, porque era o último show da banda mesmo. O Oséias, que era o nosso baterista na época, o Oséias hoje ele toca com o Bruno. Isso, o Oséias, meu amigo. Isso, o Oséias Afonso tocava com o Bruno, tocava com a gente, né, batera. Ele trabalhava na H-Som, né, na época, e ele morava perto da igreja onde a gente ensaiava e congregava e ia para a igreja. E ele passava lá, ouvia o barulho, né, E aí ele fala assim: cara, que som maneiro dessa banda tocando. A gente estava dentro da igreja, quebrando pau ali. A igreja ali onde é o mercado municipal. Sei. A igreja metodista tem uma igreja ali em frente ao Acari e tudo mais, né? E aí ele passava ali, o pau quebrando. Aí um dia a gente foi, o baterista saiu e a gente foi lá na H-Som comprar alguma coisa. Aí ele falou que tocava bateria. Eu falei: vamos lá fazer um teste. Aí, toca pouco, menino. Nossa! Aí nós demos uma música bem pesada para ele poder tirar, assim. Ele foi ver que aquele musicão arrebentando, tocando. Eu falei: não, cara, você já é. E aí começamos a andar, a caminhar. Ele gravou o CD com a gente e tudo mais. Aí ele tinha anunciado que ele seria o último show, porque ele estava saindo da banda para poder ganhar dinheiro, de fato, porque a gente não ganhava dinheiro nenhum, né? Só andava, viajava, tocando por prazer. Na época ele começou a tocar, acho que o Diego, o Vitor Hugo e tal, e aí hoje ele está com o Bruno Marrone. E aí foi por causa disso, a banda acabou de falar: gente, não faz sentido mais, já tá bom, o Zé já está saindo da banda, então vamos aproveitar para parar por aqui. Aí foi isso, o Zé que é o culpado de terminar a banda aí. Aí, Zé, abraço, irmão. Destruidor de banda. Na época a gente apoiou muito. Não, tá certo, vai ganhar dinheiro mesmo. E tá aí super bem, o Zé, esse cara que eu amo pra caramba, ele, a família dele, a Aninha, os filhos. O Zé em breve vai estar aqui comigo. Traz ele aqui, talento violento. Para contar as histórias. O Oséias, que é um cara que ele tem uma coisa muito peculiar, não sei se você sabe. Que? Ele come pizza com leite condensado. Ele faz umas misturas. Ele faz umas misturas meio exóticas. Vai me mudar Ivan, e a partir daí, então, a moça falou que ia casar com o negão, mudou a história do negão. Mudou completamente a história do negão. Aí, cara, nós nos casamos, eu casei em Catalão, lá na igreja dela, na igreja de Deus, lá em Catalão. Ela era de lá, de Catalão? Ela era de lá. E logo depois nós nos mudamos para Uberlândia, né? E aí, enfim, ela canta, né? Minha esposa canta. Ela cantava na igreja lá também? Cantava na igreja. Tanto é que a minha amiga falou assim para mim, assim, a menina que apresentou falou assim: você tem que ver ela cantando. Ela canta demais, né? Aí eu falei, na minha mente, eu falei: duvido, né? Canta nada. Será que canta mesmo? Aí, cara... Aí minha esposa e essa amiga dela fizeram uma reunião lá, inventaram um evento na igreja só para me levar para lá para a igreja, para eu cantar lá, para a gente se conhecer e conversar. Foi muito engraçado a nossa história. Então foi armado. Foi, essa depois aí foi armado. Aí, enfim, nos casamos, ela mudou para cá. E aí, como ela cantava, e canta muito mesmo, que é uma voz linda, maravilhosa, e eu também, eu falei assim: por que a gente não grava um CD, nós dois, né? Aí ela falou: vamos. Aí eu comecei a trabalhar nessa ideia de gravar um CD, né? E gravamos o primeiro CD, música gospel, depois gravamos o segundo e começamos a viajar para as igrejas, tocar em tudo quanto é lugar,
Tocamos em vários lugares. Até que quando a gente gravou o terceiro CD, a gente sempre andava com banda, mas era sempre mais difícil, sempre mais complicado. Até um dia que a banda não podia ir e a gente teve que fazer voz e violão. E ficou bonito o negócio, voz e violão. Aí todo mundo falava, por que vocês não fazem voz e violão? Por que vocês não fazem voz e violão? Aí eu falei, mesmo, vamos fazer esse negócio voz e violão? Aí gravamos o terceiro CD, já com outro nome chamado Carta Sonora, que tinha mais a ver com o projeto voz e violão, era um projeto mais acústico, um negócio mais folk e tal. E gravamos esse CD, cara, que foi assim, a gente não ficou conhecido, aquela coisa toda, mas fez um barulhinho bem legal, A gente começou a viajar mais, a tocar mais lugares. O Carta Sonora tinha música autoral já. Só música autoral, trabalhei... Vamos fazer uma, eu quero conhecer agora, vamos fazer uma aí então. Música autoral, eu vou aproveitar e vou cantar uma que inclusive a gente fez no DVD. Claro. Pelo menos um pedacinho dela, né? Mar de amor, meu curso natural é te encontrar. Sou um rio e preciso desaguar todos os sentimentos que há muito tempo levo dentro de mim. Mar de amor, vales e desertos eu passei, por muitas vezes quase que eu sequei. Se sou rio ou riacho, eu confesso que há muito já não sei. Me alegram as chuvas de verão que descem no leito do meu coração, que me fazem subir de nível, me deixando mais forte para ir correndo pros braços, correndo pro abraço de quem me esperando está. Vou correndo pros braços, correndo pro abraço que sei me esperando está. Eu corro pro teu mar, eu corro pro teu mar. Que é isso? Essa é a composição sua e dela? É minha. Sua? Minha também. Minha esposa não compõe. Que musicão, cara. Parabéns. Obrigado. Eu vou te fazer uma pergunta porque eu sinto que você tem várias inspirações em uma única canção. Na forma de interpretar, você vem no drive, você vai no grave lá embaixo, você sobe no agudo, você vai no falsete, você faz o melino, você faz a firula muito bem colocada, muito bem feita. Cara, quem que são os artistas que te inspiram? Porque, afinal, o Ivan tem multi-inspirações. Obrigado pelas palavras tipo de assim, elogio. de verdade, eu nem cara, me vejo, de verdade. Eu me vejo assim, eu sou muito ruim com melisma. Eu me acho muito ruim com melisma. Eu acho assim, quais são as minhas inspirações? Bom, desde lá do começo, igual eu falei, Álvaro Tito, eu escutava muito Álvaro Tito. É inspiração para muita gente, foi inspiração para muita gente. Escutei Michael Jackson demais na minha infância. E fui crescendo, fui abrangendo a amplitude, né, da música, ouvindo muita coisa gospel. No gospel eu escutei muito Sérgio Saz, Raiz Coral, no Soul Music, né? Matos Nascimento, é um cara que eu admiro pra caramba, né? Sou feliz, né? Lembra essa música? E um cara com vozeirão e tudo mais, e ouvia muito ele. Então, várias referências. E depois de um certo tempo que eu comecei a escutar músicas fora da igreja, aí eu me encantei, cara, por Ray Charles, B.B. King. Vamos lá então, você tem uma influência muito grande, multigênero também. Também. Soul,
funk, funk, blues, MPB, jazz, que mais? Um monte de coisa. Não, só coisa boa. E o que toca no som da sua casa hoje? O que toca no som? Hoje eu estou muito ligado a coisas dos anos 80, né? As releituras, né? Então, mas eu ando escutando muito James Brown, quando eu tô alegre. Uau! Eu gosto. Então eu gosto muito. Eu gosto do ombrinho jogado, do groove, eu curto muito, né? Então, assim, na hora que eu tô felizaço, assim, eu já ponho essas músicas e já saio curtindo. E quando. Cara, mas tem tanta gente, né? Barry White, que eu gosto. Don't go changing. Essa música é linda pra caramba. Eu escutei muito tempo também Brian McKnight. Quem não escutou Brian McKnight, né? Que gosta de Melissa, gosta de timbre. You, como é que é? One, you like a dream come true. True, just wanna be with you. Então tem muita coisa. Ray Charles, eu falei. James Brown. O Marvin Gaye. Escuto muita música do Marvin Gaye. Eu gosto de escutar Djavan também, trazendo para o Brasil. Eu ia te perguntar isso agora, trazendo para o Brasil. Né? Brasil. Você falou lá atrás de Roberto Carlos, agora você falou de Djavan. Djavan. Quem mais? Tim Maia, Sandra de Sá. Eu ia te perguntar a mulher agora, eu imaginei ela na hora, cara. Eu imaginei não tem como, ela. Cara. Os olhos coloridos, eu imaginei ela. Não, é dela essa, né? Então eu tô falando besteira, que ainda solta a música que não é dela. Depois vira o meme nas redes. Joga fora no lixo! Joga fora no lixo! Tem um outro cara, velho, que eu acho muito bacana o som dele, que eu acho que vai um pouco de encontro, não sei se você gosta, que é o Claudio Zoli. Claudio Zoli, pô. Na madrugada. Já cantei demais a música dele. Manda uma pra nós, então. Deixa eu ver. Vamos gastar esse violão. A noite vai ser boa. E o refrão? Na madrugada, vitrola rolando, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando na luz, a energia que emana de todo prazer. Depois dessa eu vou ter que fazer um agradecimento aqui, porque senão eu vou só pedir música agora. Deixa eu falar aqui na câmera 1 hoje, né? Na câmera 1. Agradecer aqui, ó, os nossos parceiros. Agradecer a Music Media, né? Que é a empresa que realiza esse programa aqui. Se você precisa de marketing artístico, só chamar a equipe aí, ó, tá os contatos aí. A equipe está à disposição para te atender no que você precisar de marketing artístico. Também a ela, né? Nossa parceira desde o início, a doutora Thaís Mendes. Para você que está precisando dar aquele tapa no sorriso, aquele tapa no visual, só procurar ela aí que seu sorriso vai ficar show. Doutora Thaís Mendes. Também a toda a equipe da Fly Studios, né? Aqui onde a gente está realizando esse podcast. Toda a estrutura de podcast, estúdio de áudio, estúdio de vídeo, estúdio de fotografia, inteligência artificial também agora. Para você que precisa desses serviços, só chamar o time aí. Também estão à disposição. Mais alguns abraços especiais ao Pups Filmes, alô Murilo Pupu, alô Gondim. Você que é artista quer gravar seu DVD, é só chamar os meninos aí, mais de 100 projetos realizados. Eu tenho certeza absoluta que eles vão te atender do projeto tamanho que seja, tá bom? Junto com eles a Stage One, né, que é a empresa irmã, né, faz toda a parte de estrutura, luz, palco, cenografia, etc. Só chamar aí também, estão à disposição. E agora aquele abraço especial, né, para o nosso parceiro de vida. Tá? Esse aqui é um parceiro de vida. O grupo Luta pela Vida, tá, pessoal? Que faz um trabalho maravilhoso com vítimas, né, desse mal chamado câncer, né, juntamente com o Hospital do Câncer. Eles fazem um trabalho maravilhoso. E para vocês conhecerem um pouquinho mais, ó, são mais de 7 mil pacientes, mais de 11 mil procedimentos e mais de 60 mil consultas no ano de 2024. Então, para você que pode fazer sua doação, está aqui o QR Code, está aqui o Pix, faça, porque realmente qualquer quantia, tá, gente? Qualquer valor faz a diferença muito grande na vida dessas pessoas. Ivan, vamos continuar aqui. Tem um presente para você. Uau!
Deixa eu só ver um negócio aqui antes. Não sei se vai caber. Tá na minha cabeça isso aqui, velho. Boné da Music Media. Lindo boné, hein? Obrigado. Presente. Valeu. E a nossa tradicional, que todo mundo ama. Nossa tradicional mãozinha. Para você coçar o que você quiser. Cara, obrigado. Vou usar bastante isso aqui. Dá umas coceiras nas costas. Ivan, cara, você tocou o Claudio aí, deu vontade de abrir uma aqui já e pedir um torresmo. Viu? Não. Deu vontade, né? Mas agora não pode. Temos que gravar muito programa hoje aqui ainda. Uhum. Cara, depois do Du, você casou, teve o Du. Sim, o Du. Continuou tocando, gravou o primeiro disco. Quando que veio o The Voice na sua vida? Foi agora? Foi mais pra frente? Quando que foi? A gente cantava, continuava cantando nas igrejas antes daquilo que marcou a vida, marcou uma era, né? Marcou uma geração, que é a pandemia, né? A gente falar de transição, e muita gente teve transição de música, de vida, de várias coisas a partir da pandemia. Foi um marco histórico, infelizmente. A pandemia que eu sempre falo, né? Existe o pós-pandemia, que é um novo mundo, né? Então todo mundo se reinventou. É como se estivesse na caverna do dragão e aí você consegue voltar para casa, né? Então, o que acontece? A gente tocava nas igrejas, cantava muito em casamento, aí as igrejas se fecharam com a pandemia, né? Todo mundo ficou parado e as igrejas, então, nem se fala. Então, aí acabou. Aí eu falei assim, cara, e agora, né? A gente vivendo de ajuda, né? As pessoas da igreja às vezes ajudavam a gente, mandavam dinheiro, mandavam alguma coisa, a gente foi muito ajudado, né? Tem que agradecer muito a Deus por isso. E quando foi passando a pandemia, finalzinho ali, as igrejas continuaram ainda fechadas por um longo tempo. E foi difícil voltar a cantar nas igrejas, principalmente porque elas estavam totalmente sem dinheiro, sem recursos para poder chamar cantores, enfim. Além dessa restrição, ainda tinha uma certa restrição, né? O financeiro das igrejas estava meio abalado. Então eu fiquei assim, a pandemia está passando, as igrejas voltaram, mas não chama mais por causa dessas coisas, e eu vou tocar onde? Eu vou fazer o quê? Né? Aí eu falei para minha esposa, bem, eu acho que eu vou ter que começar a tocar fora da igreja, tocar em bar, em restaurante, para poder levantar, enfim, uma grana e a gente continuar vivendo, pagando aluguel, comendo, né, arcando com as responsabilidades financeiras do mês, né? E aí, só que eu não tinha, cara, nenhuma intimidade com músicas que não eram da igreja. Eu sempre cantava música gospel e ainda mais cantava as minhas músicas, eu cantava músicas autorais, né? E ela falou, e aí, o que a gente faz? Eu não sabia com quem chamar, com quem conversar. E foi muito engraçado, porque eu tenho ainda uma Zafira velha, um carrinho velho que eu tenho aí, guerreira, que ajudou a gente a viajar para tudo quanto é lugar, tocando. E aí eu fui ao Banco Bradesco para poder ver se eu conseguia colocar meu carro como penhor, para pegar uma grana emprestada para pagar a conta. Para colocar a vida em dia, né? Para tentar, não sei quanto que o carro valeria, mas assim, vamos tentar. Aí eu cheguei lá, o gerente da minha conta tinha mudado, e aí eu conheci, acho que é Diego, uma coisa assim, eu não lembro direito. Eu sou muito ruim com data e às vezes com nome, mas acho que é Diego mesmo. E o Diego virou para mim e falou assim, nossa, cara, então você está querendo colocar seu carro penhorado, né? Eu falei, Aí vamos ver aqui. Rapaz, infelizmente não dá. Não vai dar para pegar e tal, tem uma restrição aqui. Eu falei, rapaz, minha esperança era essa. Ele falou, mas o que você faz da vida? Eu falei, eu tento cantar, né? Eu toco. Você toca? Você toca o quê? Aí eu falei, contei a história e tal. Aí ele falou, cara, o meu pai, ele já fez bastante evento na cidade. E ele faz a agenda do Pátio do Sabiá, né? Que é o Bertolini, não sei se você conhece. Sim. E aí o nome do filho dele é o Diogo, né? Bertolini. Aí o Diego falou assim, não, vou falar com meu pai, né, para poder passar o seu contato para ele, ver o que ele consegue arrumar para você. Eu falei, legal, né? Legal. Aí ele falou, mostra uma música, se alguma música sua. Eu mostrei meu Instagram, ele falou, cara, mas você canta bem, cara, esse estilo de música aí e tal. Eu falei, não, obrigado.
E fui para casa, né? Aí o Bertolini depois entrou em contato comigo. Vamos marcar? Falei, vamos. Só que eu não sabia música nenhuma, né? Sabia nada, né? E eu falei assim, nossa, e agora? Aí eu fui mandei uma mensagem pro Fininho. Fininho que teve aqui. Fininho. Lucas Gabriel. Isso. Fininho, aquele gordinho que ele costuma falar, né? Gente boa pra caramba, Fininho. Um abraço, irmão. Tamo junto. E aí eu falei, Fininho, vê se você me ajuda aqui, cara. Eu preciso entender desse mundo, como é que funcionam essas coisas. Aí ele falou, não, você tem que separar umas 30, 40 músicas. Aí eu falei, o quê? Pra começar. Só pra começar. Eu falei, antes do intervalo é isso. Falei, como assim, Fininho? Ele falou, cara, o negócio é assim, você vai tocar 3 horas. O quê? 3 horas? Você tá maluco? Aí eu falei, não, isso não existe, tocar 3 horas. Não existe, não. Eu tocava para 40 minutos na igreja, 1 hora no máximo, né? 3 horas, Fininho, como é que a garganta aguenta? Eu falei, cara, é assim. Eu falei, você tem uns contatos de alguns lugares para poder cantar? Aí ele falou, senhor, me passa o seu, grava um vídeo aí, me manda, que eu vou mandar pro pessoal. Né? Acho que ele falou isso, tipo assim, não, a galera me conhece e vai me ouvir. Já vou mandar o cartão de visita pronto, o produto pronto. Quem tá falando aqui é o Fininho, tá ligado? Então, assim, presta atenção. O Fininho é um cara, canta pra caramba, um grande músico, é doido, gente boa pra caramba. E o Fininho foi uma ponte que me fez entrar em alguns lugares, como Coco Bambu, como outro bar ali do lado do Coco Bambu, Ponte Barolo, né? Só tocava bastante ali. Mas o primeiro foi lá no pátio... Pátio Sabiá. Então eu comecei a tocar, fiz um repertório das músicas que eu mais conhecia, aí dentre elas tinha algum jazz, blues, tinha Tim Maia, tinha Sandra de Sá, e pegando assim, sempre lendo, né? Porque eu não sabia as músicas de cor, foi muito difícil no começo. A primeira vez que eu vi um vídeo seu, Ivan, deixa eu te contar uma coisa aqui agora que nunca te contei porque a gente encontrou poucas vezes, igual você falou, né? A gente conheceu há pouco tempo, parece que faz anos que a gente se conhece. A primeira vez que eu vi, que eu te conheci, que até então não te conhecia, eu vi um vídeo no Instagram. Cara, se não me engano, você estava cantando a música do Terry, que chama, não sei. Cara, era uma música que tinha um drive muito bonito. E o Yuri, meu sócio, você conhece? Sim. Eu mandei pra ele, eu falei, cara, esse cara acho que ele é do Berlândia. Aí que foi, massa, vamos chamar ele pra fazer umas músicas eletrônicas com a gente? Aí o Yuri falou assim, kkk, conheço e já gravei. Eu falei, pô, mas você nunca falou dele? Ele falou, cara, porque é tanta gente, tanta correria que a gente não lembra. E na época, o Yuri tava mudando pra BH. Sim. Então acaba que eu falei de você, aí depois a gente falou com uma outra menina também que ia gravar algumas vozes, aí ele mudou, e a gente ficou um período sem produzir, e depois eu esqueci. E logo depois já veio o programa. Sim, sim. Né? E foi justamente tocar nos bares que me deu um certo suporte para poder ir para esse programa, que eu não sabia nada, né? Te deu uma janela ali para ser visto. Janela, aí você me perguntou, como é que foi, chegar até lá. Então eu tive aí um período assim, de 1 ano tocando fora da igreja, tocando em bares, né? Só que assim, as pessoas não me conheciam. Estava conhecendo ali na hora. E aí, um belo dia, talvez seja até esse vídeo, não sei, que você viu. Eu lembro que a gente sempre ficava encucado com o número do Instagram, né? Ficava olhando lá, 1.890 seguidores, 1.895. Aí aqui 95 já caiu para 85. Falei, gente, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu estou andando de ré? Quanto mais eu canto, mais gente saindo tem, né? Aí alguém falou assim para mim, cara, você tem que patrocinar o vídeo. Você tem que patrocinar o vídeo. Eu falava assim, mas meus vídeos são muito ruins. Eu tinha um iPhone 6 na época, câmera muito ruim. E o ambiente que eu tinha não era legal. Eu estou vendo todo mundo gravando num lugar bonito. Isso aqui é uma coisa linda, né? É um lugar bonito, um iPhone bonito, luz e tudo mais. Eu falei, não tem nada para gravar, vou fazer o quê? Aí eu tive uma ideia, que eu peguei o celular, falei, eu não tenho microfone, eu não tenho câmera boa e não tenho um lugar bonito. O que eu vou fazer? Eu preciso que a voz apareça, certo? E também, eu não sou bonito. Né? Ser bonito hoje em dia ajuda, né? Eu não sei por mim, mas para os outros ajuda bastante. Aí eu peguei e falei, vou fazer o seguinte, vou colocar o celular bem na minha cara, assim, tampando aqui, vou deixar só a boca aparecendo. Que aí ninguém vai se preocupar com a minha aparência, vai tampar todo lugar em volta, eu vou ter o volume de voz que eu preciso, que é o mais importante. Acabou, não precisa de cenário, só aparece a minha boca. Aí eu tive essa ideia. Aí eu gravei essa música aqui. Essa aqui, Yeah, I got a woman, yeah, over town. She's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman, yeah, over town. It's good to me.
had a woman, yeah, over time. It's good for me. Foi isso que eu gravei, né? Aí eu coloquei desse jeito, assim, com a cara bem enfiada no celular. Coloquei R$50. Vou colocar R$50 nesse trem, ver o que vai acontecer. Cara, esse vídeo começou a rodar. Rodar. Aí um cara me mandou uma mensagem. Falou, aqui é o fulano de tal, cara. Que música bonita, que música legal. Que jeito seu de cantar, que voz massa. Cara, de onde você é? Eu falei, eu sou de Uberlândia. Nossa, você toca em algum lugar? Toca no bar aqui e tal, né? Nos restaurantes, enfim. Aí ele falou assim, cara, achei muito da hora. Você tem esse vídeo aí? Eu falei, tenho. Eu posso postar ele num grupo de WhatsApp que eu tenho aqui de guitarristas, amigos meus. Aí eu falei, pode. O cara já tinha tocado com o Djavan, tinha tocado com algumas pessoas importantes e tudo mais. Eu não lembro o nome dele agora, infelizmente. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou postar aqui, mas parabéns pelo seu trabalho, continua. Aí eu continuei. Peguei, depois gravei uma outra... Hit the road, Jack, don't come back no more, tudo assim. E fui colocando R$20 no vídeo, R$30, R$50. Aí passou um certo tempo, um dia eu estava em casa, né? O telefone começou a tocar, eu tinha colocado ele para carregar em cima de um balcão, assim. E eu não sei se você é assim, acredito que sim. Né? Mas eu detesto barulho de telefone. Eu também não gosto. Meu telefone vive no silencioso. E eu só sei que ele está tocando quando ele brilha, ou então, né? Assim, vou ver mensagem logo depois. E minha esposa fica brava comigo. Eu te chamei, te liguei, se precisasse, você não atenderia, né? Eu morreria. Aí enfim, mas eu não gosto de barulho de telefone, então tá sempre no silencioso. Aí eu olho assim, deixo o telefone tocando assim, tá 21. Eu falei, 21? Só pode ser em Embratel. Só pode ser esse povo lá do Rio ligando, oferecendo, cobrando. Não, vou atender isso não. Aí dei as costas assim, aí eu olhei de novo. Vou atender não. Aí dei mais um passo. Eu olhei assim. Peguei o telefone na mão. Falei, deixa eu atender isso aqui. Aí eu atendi. Falei, alô? Aí, alô, tudo bem? Eu falei, tudo bom. Quem tá falando? Eu falei, Ivan. Você que canta, né? Eu falei, eu canto. Eu pensei, aí você pensou, não ofereceram fibra com desconto, nenhum plano. Graças a Deus. Eu falei, já tá bom, né? Não me ofereceram nenhum plano, nem nada, não me cobraram nem nada. Aí, foi assim, pensei, né, vai ver mais uma agenda, alguém querendo uma coisa particular, né? Eu falei, opa, vou lá no Rio tocar uma música lá, né? Eu falei, não, aqui é do The Voice. Aí eu comecei a rir, né? Aqui, meu nome é Enio, eu sou do The Voice Brasil. Eu falei, The Voice? Aí eu falei pra minha esposa, ela estava na sala, eu falei, amor, olha o pessoal passando trote aqui. Né? Na hora eu pensei, o pessoal da cadeia tá bem criativo, né? A galera da cadeia tá bem criativa. Ele começou a rir, cara. Ele ria. Eu falei, não, vai passar trote de outra pessoa. Eu falei, não, cara, é verdade. Ele falou assim, qual que é o seu e-mail? Eu falei, por que você quer meu e-mail? Eu falei, não, eu preciso te mandar um negócio lá pra você ver o que é verdade mesmo. Aí eu mandei o e-mail pra ele, aí eu vi assim no telefone, né, Globo, né, Rede Globo de Comunicação e tudo mais. Falou, olha lá, vê se é do seu interesse, vê se te agrada. E aí, ela tem 2 lugares para você clicar, sim ou não. Você lê e vê se você quer participar, sim ou não. Aí eu falei, tá bom, né? Desligou, falei, até mais, abraço, tchau. Aí eu comecei a rir, né? Falei, amor, será que esse negócio de verdade? Aí abri o computador, tava lá. E aí eu entrei, né? Aí eu falei, mas parece que o negócio é verdade mesmo. Você viu o @Globo? Eu falei, esse e-mail aqui é diferente, né? Aí eu falei para ela, e agora, amor, o que você acha que eu faço? Porque eu nunca tive vontade de participar de talent show, né? Reality show, seja lá o que for. Eu nunca achei que talento fosse uma coisa que você colocasse para competir. Tipo uma corrida de carro. Não é esporte, né? Uma corrida de carro para ver quem é mais potente, quem é melhor. E eu sempre achava que esse lugar era esse lugar. Programa de televisão era um lugar que o cara chegava lá, você cantou desse jeito, deixa eu te mostrar um agudo aqui. E te quebrava todinho. Você fez agudo, deixa eu te mostrar um melisma. Então eu achava que era isso. Assim, e realmente né? Realmente você não estava errado. Não estava errado, né? Aí eu falei pra minha esposa, acho que eu não quero mexer com isso não. Eu falei, por quê? Eu falei, gente, eu estou custando a construir uma carreira agora. Se esses caras não virar a cadeira para mim, pensa no filme que vai ser queimado, pensa no vexame. Eu vou chegar lá e ninguém vira a cadeira. Aquele filme que você estava construindo, torra antes de começar.
Aí ela falou assim, eu acho que você está enganado, pode ser que dê certo. Aí eu falei para ela assim, olha, você sabe de uma coisa? Vambora, né? Ela falou, ó, se é Deus que está abrindo a porta, entra por ela e vai embora. Eu falei, então tá bom. Eu fui, cliquei no sim, né? Eu falei, meu Deus, na hora que eu cliquei naquele sim, meu coração bateu forte, né? E aí vem todo o processo, né? Depois tem uma seleção que você faz antes daquele negócio de virar a cadeira, você tem que fazer praticamente virar a cadeira com a tela assim, online. Os caras estão lá, numa tela preta e o cara conversando com você. Você tem que cantar a música, canta várias músicas, fala de você não sabe nem quem está lá do lado de lá. Então eu tinha que convencer as pessoas, eu tinha que passar por um processo para depois chegar naquele lugar. Toda uma peneira, né? Tem uma peneira que passa ali. Tem toda a peneira. E aí, como eu nunca quis entrar no reality show, eu ficava com medo, né, dessa questão de queimar o filme e tudo mais. Mas eu acho assim, hoje eu tenho certeza que foi Deus mesmo que colocou essa oportunidade de The Voice na minha vida. Por quê? Porque um dia antes, eu tenho costume, por exemplo, de toda manhã ir caminhar no Parque do Sabiá, correr, enfim, eu gosto muito disso. E um dia eu estava tão cansado, assim, tão desanimado, que a vida do brasileiro, a vida da gente é tão difícil. Você tem que acordar cedo, trabalhar, um salário que às vezes não dá para quase nada, morando de aluguel, carro velho, e o carro é aquilo, né? É mais 2 famílias. Se quebrar, aquele dinheiro que você estava guardando para comprar aquilo, você já tem que colocar nele, enfim, é uma bola de neve, uma dificuldade tão grande. Um dia bem cansado, e fazia tempo que eu não orava, não falava com Deus nem nada. Coloquei a meia do pé esquerdo, coloquei o tênis, depois eu coloquei a meia do pé direito. Na hora que eu fui colocar o tênis assim, eu dei uma respirada funda, assim, desanimado, olhei para a parede do apartamento que eu morava e falei assim, Deus, nada que eu tenho aqui é meu. Eu não sei esse tênis aqui, né? Esse sofá que eu estou sentando, mas essa casa, esse apartamento não é meu. Eu nunca pedi nada para você. Eu sei que é muito difícil, mas nem que você podia me dar uma casa, né? Bem que você podia me dar uma casa. E seria muito bom. Mas aí eu fiz aquela oração assim, falei com Deus rapidamente, mas depois eu dei uma respirada, amarrei o tênis, tipo assim, jogando conversa fora, né? Enfim. E fui caminhar. E no outro dia o telefone tocou e aconteceu isso, entendeu? Falei, cara, muito estranho, né? Isso aqui parece que é Deus respondendo a oração. É a conexão, né? E aí eu, sabe, os caras na internet falaram assim, cara, você passou para a próxima fase. Eu falei, qual que é a próxima fase? Aí eles mandam um e-mail e chega... Clica no sim de novo. Eles mandam um e-mail e tá lá as passagens de avião para ir para o Rio e tal. Eu falei, cara, é verdade isso aqui. E aí viajei, cheguei lá. Só que eu fui assim, naquele pensamento assim, cara, o que surgir daqui tá ok. Eu não fui nunca imaginando que eu ia passar de alguma fase, nem que as cadeiras iam virar nem nada, né? E aí cheguei lá, conheci toda a galera que estava participando ali do The Voice, todo tímido, né, cara? Que é muita gente mais nova do que eu, né? Eu estava participando, ia fazer 43 anos, né? E me sentindo também um velho, né? Porque a gente pensa assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho mais de 40 anos. A gente acha que as coisas não podem acontecer pra gente, que não pode... É verdade. Que você não pode escrever uma música e ela dá certo, que você pode fazer um projeto e ele dá certo, porque você acha que sua idade já está avançada, você não tem força para isso, ninguém te olha mais, enfim. Tem toda uma coisa na mente, no coração. Na verdade, às vezes a gente tem medo de recomeçar, né? Fala, não, cara, eu vou começar do zero. Eu não vou pegar do meio para frente, eu vou começar do zero uma coisa nova. Exatamente. Até porque você acha assim, não, já fiz até aqui, vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Exatamente. Mas você nunca vai achar que vai ter uma nova oportunidade. E no mercado de trabalho é assim, cara. Você ficou mais velho, você já não tem, você pede para o mais novinho. E é natural que aconteça assim, né? E eu fiquei todo acanhado lá, mas fiz amizade muito rápido com o pessoal depois, com a galera, as meninas, os meninos. E quando foi o dia de cantar, eu estava muito tranquilo, porque eu não estava nem aí pro que acontecesse. Eu estava muito sossegado, muito tranquilo. Que aquela ideia de assim, nossa, será que eles vão virar, que eles não vão virar? Eu não estava nem aí. Então, foi muito engraçado que lá nos bastidores lá da TV Globo, lá no Projac, o pessoal que ia cantar, ele estava todo mundo nervoso. Então, um consolava o outro antes de subir no palco. Não, vai dar tudo certo. O pessoal, ai meu Deus, será que vai dar certo? Todo mundo, não, vai lá. Aí a pessoa ia, cantava, voltava, aí ela ou vibrava, né? Eu ficava triste, mas no meu grupo todo mundo tinha passado, né? Aí, todo mundo vibrava. Aí eu fui ficando por último.
E teve uma hora que eu cheguei a cochilar no sofá que tinha lá. Pô, mas Bem tranquilo. Falei, mas esse Ivan é tranquilo demais. Eu falei, cara, eu vou me preocupar pra quê, cara? Eu vou fazer Se eu canto, se tiver que ser, vai ser, né? Vai ser, exatamente. Aí, eu fui o último a me apresentar naquele dia. Engraçado, na minha hora de cantar, não tinha ninguém pra falar, vai dar certo. Vai lá, vai rolar, vai ser top, cara, vai lá. Não tinha ninguém pra falar pra mim. Isso eu olhei pro lado, não tinha ninguém. Aí veio um cara, falou pra mim, Ivan, é sua vez. Então tá, né? Então tá, né? O pessoal já tinha todo mundo indo embora. E aí eu subo no palco e aquela escuridão, né? Aquela coisa louca, assim. Cara, e agora, né? Pra onde que eu olho? Onde que eu canto? Como é que é isso? Não, mas um dia antes você faz um ensaio, você sabe onde você vai. Entendi. Eu falo assim, e agora assim, nossa, será que vai? O que vai acontecer, né? Porque o dia do ensaio que teve, você chegar lá, pisar no palco, você tem que estar com o mesmo sapato. Essa é uma regra que tem. Você tem que estar com o mesmo sapato que você vai apresentar no outro dia. Porque se escorregar na hora, você já escorrega ali. Já é o teste. Já é o teste. E aí eu subi, cara. Aí, no dia que a gente ensaiou, não tinha jurado. As cadeiras estavam tudo lá, mas não tinha ninguém. Aí na hora do jurado, você fala assim, cara, os caras famosos tá tudo aqui. Nossa, os caras tá tudo aqui. Aquele olhar de julgamento, né? Aí eu falei assim, vamos embora, né? Os meninos tinham uma técnica assim, ó, não vou pensar, vou fechar os olhos para poder não ver nada, né? Tipo assim, para ficar tranquilo. Eu falei, vou fechar o olho, não, que tiver de ser, dane-se. Bora. Aí foi a loucura toda que aconteceu. Eu comecei a cantar e foi muito doido, uma emoção assim que eu nunca havia sentido na vida. Uma emoção muito forte. Cara, cantando o Ray Charles ainda. Que bacana. Não, o seu repertório era diferenciado. Era totalmente lado B, né? Bem besaço mesmo. E, cara, assim, analisando hoje, muito tempo depois, o Brasil gosta disso. É do cara que vai e faz diferente. Né? Porque se for analisar mercados de música, sem citar nome de artista, tem vários mercados que tá muito parecido uma coisa com a outra. Sim. Aí chega um cara que faz algo diferente, ele pega o primeiro lugar daquilo que não existia, porque ele é a referência daquilo. Sim, sim. Eu acredito que no programa em si, a questão de eu cantar algumas coisas diferentes fez a diferença, de fato, no programa em si. Eu creio muito nisso. Porque era um show, um talk show, era show de voz, então, enfim, você tinha que cantar mesmo. E, cara, infelizmente, é difícil você buscar uma coisa hoje em dia no mercado para trazer uma performance vocal para aquilo. Porque as músicas, elas são mais, como é que eu posso dizer, populares mesmo, feita para galera, para o povão, não é mesmo música feita para músico, nem para performance vocal. Você tem poucas referências de performance vocal, aliás, no Brasil, você tem poucas referências. Então, a galera sempre está buscando lá as músicas Whitney Houston, aquelas performances maravilhosas. Aquelas que poucos cantam, né? Exatamente. Justamente para poder o cara mostrar todo o potencial. Pra falar, não, realmente o cara é foda. Só que aqui no Brasil tem esse negócio. Fez firula demais, estragou a música, não pode fazer isso, o quê? Então, eles não entendem que você está numa corrida de Fórmula 1 que não dá para você andar de bicicleta. Você tem que fazer manobras, você tem que se arriscar, para poder, né? Tudo que você fizer conta como ponto. Então, se você cantar reto, você vai reto para fora. Exatamente. Você tem que e assim, em especial, eu acompanhei o programa, eu sempre assisto The Voice, eu assisti o Superstar quando tinha, The Got Talent, enfim, todos que tem. Quando eu assisto TV, eu realmente vejo essas coisas ou alguma entrevista. E comparando, tá, cenários, programas e artistas, a sensação que eu tinha quando o Ivan entrava no palco era a mesma sensação que eu tinha quando a Banda Malta entrava naquele outro programa. Sim, que subia uma tela. Né, que você falava, cara, vai vir crescente, o B cresceu, agora vai explodir. Agora vai arregaçar. Explodia, arregaçava, a cadeira virava, não tinha jeito. Foi uma coisa muito doida. Mas assim, eu saí do programa, que uma coisa é você chegar lá, ganhar, fazer a performance com aquele estilo de música que você gosta. Né, e ganhar por causa daquilo. Por causa da história, do carisma, seja lá o que for, que você consegue passar. Eu acho que o mais importante é ser você, na essência. Não dá para vestir um personagem ali na hora. Sim, claro. Não vai colar. Eu acho que o mundo hoje, em si, a música está carente dessa verdade.
A gente tem muita coisa plastificada, muita música de plástico, falta essência, falta alma lá dentro. E no programa eu tive a oportunidade de ser eu mesmo, né? Agora, quando você vem para fora depois daquilo, acaba que isso você encontra uma realidade totalmente avessa. Lá você é exaltado, você é aclamado por quem você é e pelo que você faz de fato, independente do que você é e faz. Quando você chega aqui fora para mostrar isso, você encontra um mercado que tem uma resistência com relação àquele estilo musical. E eu ainda tinha uma agravante que até a maioria das músicas dos caras estavam tudo morto, morreu todo mundo. Tinha é um choque cultural, né? Um choque cultural, é. Então, assim, não se tem muito show de jazz, de blues, a não ser festivais espalhados pelo Brasil. Cara, por coincidência, hoje é quinta. Na terça-feira eu tive com o Paulo Cursino. Não sei se você conhece o Paulo Cursino. Acho que não. O Paulo Cursino, cara, é um cara que defende a cultura, a boa música. Ele tem um estabelecimento no mercado municipal. Ele virou pra mim e falou assim: Estopa, me ajuda a arrumar alguém pra vir fazer um jazz aqui, cara. Eu quero montar um clube de jazz aqui, eu não tô conseguindo, tal. Eu falei, cara, vamos pensar nisso aí. Eu quero vir e ir em locais que tenham esse tipo de música, que falta realmente. Falta. Mas falta por quê? Cara, falta às Vai vezes... tocar onde? Então, mas às vezes não se tem público porque não se tem também aonde se toca. Uma coisa puxa a outra. Né? Não tem onde se toca, então eu vou partir para outro estilo. Vou partir para outra coisa que é mais acessível. E é justamente esse o problema. Você, nas casas... Hoje não é só Minas, nem é só Goiás, é o Brasil inteiro. O ritmo mais popular que se tem, que toca nos lugares, é o sertanejo. Virou a música popular brasileira hoje, é o sertanejo. Não, mas eu acredito muito, Ivan, isso até foi discussão de outros programas. Eu acredito muito no seguinte: quando se cria um movimento, se cria uma indústria. Sim, verdade. Então, por exemplo, no episódio com o Neto, ele falou do rock, teve uma polêmica, não sei o quê, do pedigree, do pararã, etc e tal. Até teve alguns comentários de pessoas virem falar comigo do particular, né, sobre aquilo. Eu falei, gente, a gente tem que aprender a respeitar. Quando se cria um movimento, é porque se tem realmente uma ideologia por trás daquilo, em acreditar que aquilo funciona. Sim. Então, por exemplo, em algumas ocasiões, cara, eu já participei de vários movimentos musicais. Então, por exemplo, 2006, 2007, a gente fez um movimento muito grande aqui de música eletrônica. Tinha grandes festivais, tinha raves, tinha balada em casa fechada, balada em chácara. Então, a gente que participou desse movimento naquela época, né, eu me incluo porque eu fortaleci muito a cena nessa época, eu tocava como DJ. Se fez esse movimento, se criou o movimento e se criou a indústria. Sim, é verdade. As pessoas ficaram dependentes daquilo porque teve um movimento cultural. A mesma coisa que tem acontecido, que aconteceu nos anos 90 com axé, que aconteceu nos anos 2000 com funk. Sim. Se criaram os movimentos. E uma coisa que eu falei no primeiro programa aqui, que o Lucas Martins esteve aqui, o Lucas Martins é um produtor musical que mora em Araguari, tem um estúdio lá, tem um trabalho muito bacana, ele é baterista. Eu falei, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo um novo movimento, porque o que ele está fazendo em Araguari, que é uma cidade considerada interior do interior, vamos dizer assim, ele está fazendo uma coisa muito bacana. Que é o quê? Que é criar a oportunidade das pessoas da cidade gravar, ter um DVD decente, ter um audiovisual decente, enfim. E o sertanejo, cara, ele se tornou uma big indústria. Com todo mérito. Com todo mérito. Por quê? Porque todo mundo se tornou profissional naquilo e levou a sério. E, tipo assim, virou empresa. Eu falei, não foi no sentido nem de reclamar do sertanejo. Não, sim. Acho que você entendeu. Sim. Eu quis dizer assim, casas... É mais fácil você nos Estados Unidos encontrar casas de blues para você tocar e jazz do que encontrar no Brasil. Você tem poucos lugares para você tocar. E geralmente os lugares que se tem é música sertaneja, é pop rock. E, cara, tá tudo normal. Então, o que acontece? Quando eu saí com o estigma do bluseiro, do jazzista, né? Então, eu já saio assim. Aí você vai tentar se encaixar no mercado, você tem uma certa dificuldade. Não, mas eu tenho essa festa aqui, mas não é esse estilo, o estilo do Ivan. Aí eu tive que repensar um pouco também a minha questão. Não sair da minha essência. Tanto é que como eu te falei, eu venho escutando música dos anos 80, 60, 70 há muitos anos.
né? Então eu coloquei outros repertórios mais também populares, né? Dentro do meu, outras músicas mais populares dentro do meu repertório, para poder, como é que eu posso dizer, cantar também as minhas verdades e conseguir tocar em outros lugares. Daí veio a ideia do DVD, né, que eu já gravei. Vamos falar desse DVD agora. Ó, tem uma música que você tocou já, né? Mar de Amor foi a que você tocou. Eu toquei no meu Essa DVD. aqui eu vou até dar o ok, que essa aqui não podia faltar. Tem duas aqui, mais uma terceira, que você vai ter que tocar pra gente aqui. Ivan, vamos falar um pouquinho desse projeto seu? Vamos. Eu já sei um pouco, mas a galera quer saber. Me conta, lançou o DVD agora? Sim. Foi 13 de março? Foi, lançou o dia DVD. 13 de março. 13 de março lançou o DVD. O que tem nesse projeto? Me conta. Eu sei, eu não quero que você conte pra mim. Conta pro povo, que eu já sei de tudo. Cara, tem muita coisa boa, né? Tem muita releitura de músicas boas. A gente vem numa onda aí de saudosismo, né? Vamos dizer assim. Onde o saudosismo, isso que a gente está falando aqui de músicas boas, são coisas lá do passado que a gente viveu lá. Então, uma época muito bonita de relembrar aquilo que a gente viveu, de músicas tão maravilhosas. E eu fiz isso, fiz um apanhado de músicas lindas, importantes, como Another Day in Paradise, por exemplo. Oh, think twice, just another day for you. Na verdade, você veio de uma essência aqui muito rica, né? De soul, de funk, de jazz, de blues, de rhythm and blues, de MPB. Sim, então, aí eu fiz... Eu sou muito ruim para lembrar de nome, cara. Mas eu fiz, por exemplo, a música que eu cantei no The Voice, né? Tá lá, né? I can't stop loving you. I made up my mind. Né? Fiz também Michael Jackson. When you make me feel the way you make me feel, they really turn me on. Knock me off of my feet now, baby. Fiz, cara, é um apanhado de muita música bonita, interessante. Fiz Have You Ever Seen the Rain. Chamei o Kim, que também participou, acho que foi do segundo The Voice. Tem uma voz maravilhosa, né? O Kim, que tem uma voz maravilhosa e também lançou um projeto agora. Também lançou um projeto. At the Bridge, volume 1. Exatamente. Maravilhoso o projeto também. Você participou, né? Isso, participei de uma música, né, maravilhosa. Aqui é inclusive a música do Brian McKnight, que é Back at One, a música que ele me chamou para poder participar. Foi muito, muito bom participar desse projeto. O projeto do Kim, maravilhoso, né? Um abraço pro Kim, pro César. Amo vocês, cara, vocês são demais. O Kim tem uma voz incrível, incrível. Além de um coração também que é gigantesco. Beijão, Kim. Tamo junto, irmão. E é isso. Então, assim, tem muita música boa. A ideia é aquela que eu te falei. Juntar as músicas, né, que eu gosto, né, e fazer daquilo um projeto de saudosismo, para poder as pessoas matar a saudade dessas músicas que marcaram épocas, né? Tanto é que o nome chama Good Times, o nome do DVD. Times. Good Times acústico, né? E fizemos esse lançamento e graças a Deus está dando tudo certo. E me conta uma coisa aqui. Além desse saudosismo de resgatar grandes canções, tem um lado especial nesse DVD, que é a caneta do Ivan. Eu não pode deixar, né, cara? Hoje a gente pensa assim, é muito difícil, é um outro tipo de conversa, né? Uma outra polêmica, né? Música autoral. Como é difícil você conseguir viver de música autoral em um momento da história em que tudo é muito fast food, acaba muito rápido, né? Você não tem... Não só você não tem a construção de músicas que permanecem por muito tempo, que são atemporais. É muito difícil você ter uma música hoje... A construção de um clássico, vamos chamar assim. Exatamente, isso aí, você falou tudo. E também pessoas que vão consumir aquilo por muito tempo, porque tem tanto artista no mercado, tanta música, que aí você escuta uma música boa hoje, aí você escuta outra amanhã, escuta aquela já ficou para trás e pronto, já acabou. Então, é muito difícil, até para quem já está no mercado, é difícil se manter com música autoral. Isso me deu um nó na cabeça. Quando eu falei que ia gravar DVD, a minha amiga The Voice lá, a Luana Camará, inclusive eu fiz um show com ela, tem uma voz excelente, linda, a voz da Luana Camará. Beijo, Lulu, beijão pra você. Canta muito, eu tive o prazer de fazer um show com ela.
Enfim, aí ela falou pra mim assim, nego, pô, cara, você vai gravar um DVD, você vai gravar música de releitura, eu acho que você deveria fazer o seu DVD com as suas músicas. Eu acho que combina muito mais, faz muito mais sentido. E, cara, aí é verdade. A Luana tem razão. Faz muito mais sentido eu pegar e investir afinco, né, no que acredito ser minha verdade, ser bom, e colocar a cara a tapa. Porém, é importante para o artista hoje se estabelecer no mercado. Eu vim do The Voice, assim, The Voice não é, como é que eu posso dizer, sinônimo de carreira construída. Você sai de uma posição que você está aqui, e aí o The Voice, se você ganhar, obviamente, né, ou tiver um destaque legal, te issa e te coloca num lugar de Exatamente. destaque. Te issa. Então, esse trajeto... Ele te muda de prateleira, ele te coloca numa prateleira mais alta. Exatamente. Você está aqui embaixo, aqui, você sopra essa aqui um pouquinho. Aí só que esse trajeto do artista, da carreira, você está aqui em cima do morro, né? O trajeto é você caminhar. Degrau. E você escalando até chegar no topo. Como a gente fala, né? O que importa não é o destino, é a caminhada que ensina a gente. Sim. Não é só onde você quer chegar que é o principal, que é o importante. É a sua caminhada que faz quem você é. Então, aqui na caminhada você aprende a escolher repertório, na caminhada você aprende o que é valor de instrumento, valor de música, valor de muita coisa. Na caminhada você descobre quem são as pessoas ruins que não podem estar do seu lado, quem são as pessoas... Que é muito importante isso aí. No mundo artístico, isso é muito importante. As pessoas que não podem estar do seu lado, que você aprende a descartar, aprende a desviar de coisas ruins, né? Que você não sabe que é. Aprende a valorizar coisas importantes, aprende a dar valor no material humano. A gente falta muito isso ainda. Dá valor às pessoas que estão ao seu lado. Aí, quando você está no morro, chega lá em cima, nesse lugar, você tem toda uma bagagem, uma história, e falar, isso aqui é minha carreira. Você não tem apenas uma história, a gente saiu daqui do bar e fui pro The Voice. Aí, depois do The Voice, você chegou lá, você só é o The Voice. E aí, o que acontece depois? É isso aqui que muda. É isso aqui que é importante as pessoas mudarem. Quando eu saí do programa, tinha um estigma, aliás, se tem até hoje, de que nenhum The Voice que ganhou virou alguma coisa. Eu voltei no fulano, gostava da voz dele, mas não virou nada. Não vi mais o cara na televisão, não vi ele fazer mais nada. Geralmente, as pessoas que participam de reality, de talent show, eles não são compositores. Eles não têm essa ideia de compor. Ou porque estão desacreditados da música autoral mesmo, acho que é muito difícil, né? Ou porque só gosta mesmo de interpretar. Então, eu lembro até do meu técnico lá, do meu produtor, que era o produtor do Lulu Santos, né? Dele falar para mim assim, Ivan Barreto, você compõe? Eu falei, compõe. Ele falou, graças a Deus. Até que enfim alguém que compõe. Cara, isso é tudo na vida, ele falou para mim, cara, você tem que compor, né? Porque não é só você sair e falar assim, o Ivan Barreto, ganhador do The Voice. E aí, qual que é a história que você vai construir após isso? Né? O próximo degrau, né? Qual que é o próximo passo? Exatamente. Então, quando eu fui fazer o DVD, eu pensei, eu preciso colocar meu próximo passo nesse DVD. Então, assim, você sai, eu tive bastante agenda depois do The Voice por causa do estouro que deu e tudo mais. Depois aquela coisa dá uma estagnada, dá até uma esfriada. Aí eu pensei assim, agora eu preciso vender um show, não só uma imagem de alguém que cantou algumas músicas. Por isso que eu pensei, vou fazer um DVD, eu vou vender um show, né, para poder ganhar dinheiro e com esse dinheiro subsidiar a minha carreira autoral. Então eu vou cantando as músicas que as pessoas conhecem enquanto eu vou fazendo conhecidas as minhas músicas no meio delas. Né? Não é você... É muito bacana esse caminho que você está trilhando. Na verdade, você está vendendo uma experiência, né? O show é uma experiência, daquilo ali. Você está vendendo uma experiência e... Vamos fazer uma, então? Vamos mostrar isso aí? Tem uma aqui que chama... Acho que é Como a Primeira Vez? Isso. Essa é sua. Canta pra nós essa aí. Essa é bonita. Essa aqui. Conta a história da música primeiro. Essa música é especial. Eu sou um cara que compõe muito pra minha esposa, né? Então essa música conta a história de quando eu conheci ela. Tem a vez que eu conheci ela no show, já fiz uma música para ela, conheci ela no show, quando eu conheci ela no show, e conta a história nessa música aqui de como foi a nossa primeira vez, né? Então foi isso que aconteceu. E tem um fato interessante, que quando eu fui gravar o DVD, eu não contei para minha esposa que essa música estava no DVD, e nos ensaios, porque ela participou como back vocal, né? E também cantou uma música comigo lá.
Então, ela não sabia. Eu falei para todo mundo, ela não pode saber. Eu queria fazer surpresa para ela. Então, assim, chamei ela pro meio do palco, né? E ela ficou me olhando assim, falou, não, eu fiz essa música para você. Foi um momento assim muito especial. Aí ela falou, eu quero casar com esse negão de novo. Amor, lembra da primeira vez que a gente se beijou? A lua iluminando seu sorriso quando a gente se olhou. Foi o início do pra sempre que a gente decidiu viver. Agradeço a Deus por me trazer você. Me abraça, me beija, me ama, me deseja, e sorria para mim como na primeira vez. Me abraça, me beija, me ama, me deseja, todo dia seja assim. Pra sempre como foi a primeira vez. Pra sempre como foi a primeira vez. Um pedacinho. Você tá doido. Esquecendo tudo, isso aqui é normal, viu? Vou pegar o violão, esqueço. Vira assim mesmo. Esquece letra de música, esquece como toca o violão, esquece. Ô, Ivan, nesse projeto são quantas autorais? Esse eu coloquei 3. O DVD, ele tem... É a que você tocou anteriormente, né? Mar de Amor? Mar de Amor. Tem essa daqui, que é como a primeira vez, e tem uma que chama Som de Preto, que eu fiz, foi a última música do DVD. São 22 músicas do DVD e tem 3 autorais. Queria colocar mais, queria colocar 50. Faz um pedacinho da Som de Preto pra gente fechar com chave de ouro. Vamos lá, então. Essa música é o seguinte, um dia eu tava na casa da minha mãe, e aí, lá em cima lá do maleiro, né, do guarda-roupa, tinha umas malas lá, uns negócios. Eu queria, mãe, cadê aquelas fotos antigas da senhora? Eu queria ver umas fotos aqui. Aí eu desci, achei, e aí comecei a espalhar, e lá eu vi uma foto bem antiga da minha mãe e do meu pai. E eu estava no colo do meu pai, ou da minha mãe, não lembro. E aí vi meu pai com um Black Power mó louco. Cara, eu ia te perguntar isso agora. Seu pai tinha um blackzão, né? Meu pai tinha um Black Power, eu usava aquelas camisas. Meu pai sempre gostou de se vestir bem pra caramba, as camisas, os ternos. Estiloso. É, estilosaço, né? E aí ele usava boca de sino, aquele sapato, como é que chama aquilo lá? Esqueci o nome, plataforma que chama, né? E aí eu falei assim, cara, que doido, meu pai tá só no black, só no... E aí eu falei, vou fazer uma música. Aí eu falei, não, aí comecei, né? Olhando nas fotos antigas, eu vi a foto do meu pai, de black power e boca de sino, de plataforma e muito mais. Eu disse, que é isso? Olha só que maneiro. Meu pai era do black music, ouvia som de preto. Eu disse, que é isso? Olha só esse cabelo. Meu pai era do black music, passava o dia inteiro. Olhando nas fotos antigas, eu vi a foto da minha mãe, lembrando tudo na discoteca, dançando até não aguentar mais. Eu disse, que é isso? Olha só que maneiro.
Minha mãe era do black music, ouvia som de preto. Eu disse, que é isso? Olha só esse cabelo. Minha mãe era do black music, passava o dia inteiro e dançando, dançando, e dançando sem parar. E dançando, e dançando, e dançando sem parar. Dançando, dançando, dançando sem parar. Dançando. Que isso? Muito bom, muito bom. Ó, bater palma, você tá doido. Tá aí as influências, né? James Brown tá nisso aí, ó. Isso aí. Vambora. Show, 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 show. Ivan, pra gente finalizar aqui, seu projeto tá em todas as plataformas digitais, né? Spotify, Apple, Deezer. No YouTube também os vídeos. Eu no YouTube também. A gente lançou o primeiro EP, né? Que tem aí, acho que 7 músicas, se eu não me engano. E logo a gente vai lançar. Sai a segunda parte. São 22 músicas. Então tem música. São 2 ou 3 partes? Como que você vai fazer? Eu acho que, se for de 7 em 7, dá 3, né? 3 partes. 3 partes, eu acho. 3 partes. É bem legal. A gente tem que aproveitar, né? Lançar as músicas devagarzinho para aproveitar o tal do algoritmo, né? Tem que usar o algoritmo. Né? E não ser usado pelo algoritmo. Você que entende muito disso. Um pouquinho. Ivan, muito bom te ter aqui. Obrigado mais uma vez. Já acabou? Cara, já acabou, mas vai ter a volta. Vai ter a volta. Quando você for lançar a segunda parte, você vai voltar aqui. Já fica combinado assim. Tá certo. Na verdade, sempre que você quiser voltar, aqui as portas estão abertas. Obrigado, Alisson. Obrigado. Obrigadão. Valeu demais, cara. Muito bom te ter aqui. Prazer todo meu. Ó, vamos ficar mais próximos, vamos falar mais. Vamos. E depois eu quero uma gravação especial pra mim daquela música que você tocou aquele dia aqui, ó. Das árvores que volta para as folhas. Essa não pode contar ainda, não. A câmera não tá ligada, não. Não toca, não, que o povo não pode saber, não. Aquela, eu fui embora com ela na cabeça, viu? Muito boa, olha aí. Muito boa aquela também. Bom demais quando a gente tem essa volta, né? Você compõe, a pessoa gosta. É muito bom, cara. Aquela lá também, eu achava que ela tava na segunda parte. Não tá. Projeto. Infelizmente. Aí aquele dia você tocou, ficou na cabeça, eu falei, caralho, essa não tá. Aí vai ter que mandar uma demo pra eu ouvir lá em casa. Tomara que as coisas andem bem de forma que daqui a pouco eu esteja cantando as minhas músicas, compondo. Só isso, né? Acho que é o sonho de todo mundo. Cara, tá muito próximo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, tamo junto. Valeu. É nóis. Foi bom pra caralho.